Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. A turbana aí da reforma. Hoje nós vamos falar, na verdade hoje, no próximo domingo, pedir licença à igreja, para a gente trazer um tema aqui. Não vai ser bem uma exposição, mas é um tema que ele é importante para nós, enquanto igreja evangélica, que é o tema da Reforma Protestante. Esse mês, no dia 31 de outubro, celebra-se os 506 anos da Reforma Protestante. Ano passado a gente trabalhou esse tema dentro da escola bíblica, e esse ano a gente não poderia passar em branco aí com relação a esse tema. Semana que vem também as crianças vão trabalhar esse tema lá em cima, que é o tema da Reforma Protestante. Então, lembrar das bases, dos pilares da Reforma Protestante para nós, enquanto igreja, é muito importante. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos, acrescidos da Tua doce presença, levados a compreender a Tua santa vontade, a Tua preciosa palavra. Nós oramos, Senhor meu Deus, para que possamos sair daqui não da mesma maneira como entramos, mas transformados, movidos pelo Senhor, dispostos a viver para Ti todos os dias. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem de Ti, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos, Senhor, e repreendemos esse lugar das nossas vidas, das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito, o Teu lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, primeiro um breve passear aí pela história. Nos 3 primeiros séculos da igreja, nós vamos identificar historicamente uma expansão tremenda do cristianismo. Nós acompanhamos na exposição do livro de Atos como a igreja se expande com a pregação do evangelho, também por meio da dispersão que acontece, a perseguição que os judeus acabaram empregando à igreja, especialmente no primeiro século. A igreja foge, mas ao mesmo tempo ela cresce. Enquanto ela está correndo das perseguições, ela está pregando, anunciando o evangelho, alcançando cidades. Nós vimos as viagens missionárias do apóstolo Paulo, a plantação das igrejas em inúmeros lugares, o evangelho sendo pregado aos gentios, o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja e alcançando judeus convertidos e gentios convertidos também. Com tudo isso, a igreja foi se expandindo, mesmo em um tempo de grande perseguição. É como se sementes estivessem sendo espalhadas por todos os lugares,
Era isso que estava acontecendo ali naquele primeiro momento. Mas durante a Idade Média, né, a partir do século V, a igreja ela se retrai. Houve um evento um pouco antes, que num primeiro momento parecia ser positivo, que é a conversão do imperador romano Constantino. Constantino se converte e ele acaba permitindo agora que o cristianismo, né, que a pregação do evangelho pelos cristãos pudesse acontecer. Eles passaram a não ser vistos mais como um povo que deveria ser perseguido, porque aquela perseguição que no primeiro momento era só dos judeus, ela passa a ser também por parte dos romanos. Então a igreja vivia um momento de muita opressão. Então Constantino se converte, permite agora que a igreja pregue, se mantenha ali, mantenha suas atividades religiosas, e depois no ano 380, o imperador Teodósio proclama então o cristianismo como religião oficial do Império Romano. É nesse momento que a igreja é incorporada ao Estado. A ideia política de Estado agora incorpora a igreja. E a igreja passa a caminhar junto. E aí, depois desse evento, é que nós vamos ver um declínio da igreja. Talvez não uma retração em questão de números, porque agora, de certa forma, as pessoas nasciam em ambientes que já eram cristãos, por conta da igreja católica, e acabavam que viviam assim. Então não tinha uma retração em termos de números, porém a retração em termos de fé, ela foi muito grande. Porque é nesse período também que há a propagação de inúmeras heresias por conta da igreja. É um período muito grande, a gente está falando aí de cerca de 1000 anos, ou pelo menos 900 anos, em que essas heresias estão sendo proclamadas ali no meio da igreja, e começaram a fazer parte ali da vida das pessoas. Algumas dessas heresias são o culto aos santos, permanece até o dia de hoje, o culto aos mortos, a transubstanciação, né, que é a ideia da aparição da presença de Cristo ali no momento da ceia, né, depois por meio da ideia da hóstia. Então a ideia da transubstanciação, eles não enxergam o momento da ceia como nós enxergamos, né, como um memorial, como uma lembrança do que Cristo sofreu. Não, eles enxergam como uma presença real de Cristo ali naquele momento. O culto a Maria, que a igreja no primeiro momento, nos primeiros séculos, não fez, não teve isso, e aí a gente percebe depois no meio da igreja católica, o culto a Maria. A ideia de purgatório, né, que é aquela ideia de que alguém morreu, mas ainda não vai para o inferno, né? Fica lá no purgatório, esperando ali, né? Se renunciar, torcer para o Flamengo, vai para o céu, né? Se não renunciar, vai para o inferno mesmo. Não é isso não. Purgatório é aquele ambiente que eles imaginavam assim, que ser justamente esse ambiente ali intermediário. Não era ainda uma condenação, é como se tivesse uma possibilidade ainda de alguém, depois de morto, ser salvo. Então essas pessoas ficavam ali, segundo eles, no purgatório. E teve um outro evento também, esse evento aqui ele foi bem relevante, assim. Esse aqui eu não sei se vocês já ouviram falar. Acho que também das vezes que eu falei disso eu nunca falei, mas é um evento interessante. Que foi o grande cisma papal. Esse evento foi conhecido assim. Foi um período de mais ou menos 39 anos em que acontece? A igreja se divide. E aí foram levantados 2 papas. A igreja tinha 2 papas. Né? O papa, segundo a igreja católica, desde aquele tempo, era o representante de Deus. Eles passaram a entender assim. Inclusive com a sua palavra tendo força equivalente à Bíblia. E, diante disso, em algum momento ali, nas brigas internas, se levantou 2 papas. E eles ficaram por mais ou menos 39 anos com 2 papas. E haviam conflitos constantes. Cada papa tinha os seus cardeais, eram cidades diferentes. E tinha virou meio um negócio de time de futebol, né? Tinha os que concordavam com o papa, defendiam um, outros defendiam o outro. E o papa, ele tinha o poder de excomunhão. Ele podia excomungar um membro da igreja. Sabe o que aconteceu? Um papa excomungou o outro.
E sabe o que aconteceu? Nenhum dos dois aceitou, né? Obviamente, nenhum dos dois aceitou a excomunhão. Até que em um dado momento, no início do século XV, eles tiveram uma reunião na cidade de Pisa, na Itália, né? E aí os cardeais se juntaram e disseram assim, não, vamos eleger um terceiro, então, né? Para sair esses dois. Aí elegeram o terceiro, até o nome é Alexandre V. Tudo que tem de ruim os nomes é Alexandre, é incrível. Aí elegeram Alexandre lá e aí sabe o que aconteceu? Os outros dois não aceitaram. Aí esse cara tendo 3 papas. Aí passou mais uns anos, aí eles conseguiram tirar os 3, aí voltou a ser um só. Mas isso é só para a gente notar a bagunça que a igreja estava. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, né? A orientação, a pregação, né? Os sermões, as missas, né? Eram feitas em latim. Então, de lugar para lugar, você tinha coisas mais radicais, como, por exemplo, o padre pregar de costas para a igreja e outras coisas assim, né? Em cada igreja. Então, tinha de tudo. Então, isso é o que estava acontecendo no meio da igreja ali durante a Idade Média. Mas a mão de Deus, de alguma forma, estava se movendo. E no final do século XIV, a gente começa a ter a presença, né, e a manifestação daqueles que são chamados de pré-reformadores. Aqueles que vieram como precursores do que, de fato, depois acabou ficando conhecido como movimento da Reforma. E aí, lá na nossa feira bíblica, né, nós tivemos aqui o John Wycliffe, né, John Wycliffe inglês, e o Wycliffe, ele condenava, por exemplo, a forma como, não apenas o Papa, né, mas muitos padres, eles acabavam ostentando uma vida completamente diferente daquilo que Jesus havia apresentado. Então, você vai na Igreja Católica, né, muitas das mais antigas, né, até hoje, você chega lá, tem, por exemplo, a Via Crucis colocada nas paredes, né, através de imagens, como as pessoas tinham dificuldade com leitura, muitas vezes eram colocadas imagens, dependendo do tempo, né, histórico, isso varia um pouco de capela para capela, mas as pessoas se deparavam com aquilo ali e talvez não questionassem. O Wycliffe começou a questionar. É diferente aquilo que a gente vê sobre Jesus. Jesus lavou os pés dos discípulos. Tá aqui esse padre aqui, ele não fala com ninguém. As pessoas que têm que estar servindo ele. Jesus, ele não manifestava ali uma vida de riqueza. Aí olhavam ali para os padres e diziam assim, não, mas esse aqui, ele está rico demais. Tendo um monte de coisas. Então, Wycliffe começou a questionar isso na Inglaterra e foi perseguido por conta disso. Fruto de Wycliffe, nós temos também John Hus, na região da Boêmia, que depois, né, tornou-se República Tcheca, né, só para a gente se localizar um pouco melhor aí, quem conhece um pouquinho ali na Europa. John Hus também tem acesso aos pensamentos de Wycliffe, e ele começa também a questionar algumas coisas. E uma das coisas que John Hus questionou foi o fato de que ele entendeu que Cristo era a cabeça da igreja, e não o Papa, como a igreja considerava ali naquele momento. Então ele começa a levantar esses questionamentos também. E isso vai começando a tomar a forma, vai alcançando outras pessoas. Na Itália, esse já bem próximo do episódio mesmo da Reforma, final do século XV, Savonarola, ele já foi bem enfático, ele era um padre também, mas ele começou a ser bem enfático na condenação a respeito dos pecados, e especialmente os pecados aparentes, que as pessoas iam para a igreja, mas continuavam vivendo as suas vidas impróprias, erradas, pecaminosas, e não estavam nem aí para isso, né? Os comerciantes roubavam, as pessoas tinham acesso a livros que tratavam de questões impuras, bruxaria, e tudo isso tomava conta da Itália naquele momento, especialmente a região dele, que era a região de Florença. E ele começou a ser bem enfático nas pregações contra essas coisas.
E chega um ponto que as pessoas se reuniam à meia-noite na porta da capela da igreja onde ele pregava, para esperar os sermões que seriam pregados por ele no dia seguinte. Houve um verdadeiro avivamento ali na Itália naquele momento. A história conta que as pessoas que iam tomando conhecimento, né, iam tendo acesso àquela pregação da palavra, começaram a queimavam seus livros, queimavam seus objetos impuros em praça pública, ao ponto de ter verdadeiras montanhas de objetos sendo queimados em praça pública. Aqueles comerciantes que roubavam, deixaram de roubar, devolveram valores a pessoas que eles estavam explorando, roubando. Tudo isso aconteceu ali na Itália, por meio das pregações de Savonarola. Mas, ao mesmo tempo, a igreja ela continua ali, resistindo a essas pessoas e buscando se organizar e consolidar. O Papa, então, tem a ideia de construir um grande templo, né, uma grande basílica, Basílica de São Pedro, que existe até hoje lá no Vaticano. E, para isso, precisava de recursos. Então, ele começa a garimpar recursos no meio dos fiéis, né, no meio da igreja. E, para isso, eles aproveitaram algo que já existia, mas aqui eles passam a aproveitar com uma ênfase ainda maior, que era a questão das indulgências, né, as conhecidas indulgências. O que eram isso? Né? Eram verdadeiros pergaminhos, de fato, você tinha lá como se fosse um pergaminho mesmo, né, onde a pessoa comprava para adquirir perdão dos seus pecados. Eu tô aqui, pequei, não sei o que, e não quero abandonar essa vida, mas deixa eu ali comprar o perdão dos meus pecados. A outra modalidade que tinha era a compra do perdão dos pecados dos parentes mortos, que estavam, por exemplo, né, segundo a ideia deles, no purgatório. Então eles iam lá e compravam o perdão de pecados dos seus parentes mortos. Isso começou a tomar conta, né, de toda a Europa. Tem um nome muito conhecido também na história, que é do padre Johann Tetzel, que ele foi enviado à Alemanha e ele era um dos caras mais... ele era um vendedor, né, aquele cara que tinha lábia mesmo, né? Então, antes que ele botava um cesto assim, e ele dizia assim, olha, na hora que as moedas caírem no fundo do cesto, as almas dos seus parentes mortos saltarão do purgatório direto para o céu. Tipo assim, automático, né? Não tem nenhum serviço aí que é tão rápido quanto isso. Então ele vendia essa ideia e isso foi muito presente ali na Europa naquele momento. Além disso, tinha as vendas que eles faziam de objetos, né? Vários objetos. Tipo, o pedaço da cruz onde Jesus morreu. Estava lá, tinha milhares de pedaços da cruz sendo vendidos na Europa todinha. Madeira que não acaba, uma floresta. Mas todo mundo dizia que era o pedaço da cruz de Cristo, né? E aí tudo que eles podiam imaginar, eles colocavam lá para vender. E as pessoas acabavam comprando, né? Como amuletos para levar para casa. Então perceba como é bem presente na história da igreja. Enquanto uns tentam pregar o evangelho, pregar o verdadeiro evangelho, há outros que se dispõem a atrapalhar a pregação ou se beneficiar desse público, né, que a igreja não deixa de ser um público para essas pessoas, mas a se aproveitar dessas pessoas para tirar ali benefícios, principalmente benefícios financeiros. É aí então que entra na história o monge Martinho Lutero, né, também tão conhecido aí historicamente. A gente não quer aprofundar, estou passando tudo aqui muito por cima, mas só para a gente se situar. Lutero ele foi usado por Deus e foi depois transformado, né, historicamente num grande expoente da reforma protestante. Por quê? Porque ele era alguém que fazia parte da igreja, estava lá dentro, mas ele tendo contato com a palavra, ele é levado a uma transformação. Ele tem uma conversão genuína. Ele tem um toque de Deus na sua vida por meio da palavra. Um texto muito conhecido, né, de que sempre falam que tocou Lutero, Romanos 1,16. Não, estou errado aqui.
Tá aqui, Romanos 1, 16, 17. Não me vergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Então, esse texto, né, e todo o estudo, na verdade, de Romanos, toca o coração de Lutero, que começa a questionar tudo aquilo que estava acontecendo, é alcançado de alguma forma também por essas influências que já estavam ali espalhadas ao longo da Europa, e ele formula então 95 teses para levantar questionamentos sobre aquilo que estava acontecendo na igreja. E o grande evento conhecido que marca aí a Reforma Protestante foi no dia 31 de outubro de 1517, quando ele afixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, que era uma igreja onde ele pregava, que era um ambiente também de debate, de estudos, era um ambiente de debate acadêmico que acontecia ali também. Dizem que Lutero, ali, ele tinha uma intenção também de levantar um debate acadêmico, antes de tudo, tentar trazer algum tipo de correção para a igreja, não um cisma, ele não queria rachar a igreja no primeiro momento, não é a sua intenção. Só que o que acontece? Tem um outro evento paralelo, que no meio ali do século XV, que é a invenção da chamada prensa de Gutenberg, que foi revolucionária, porque agora as pessoas não precisavam mais escrever à mão para poder repassar um escrito, uma carta, um artigo a alguém. A prensa vem e acelera isso. A prensa, ela agora favorece, era como se fosse uma espécie de uma máquina mesmo, onde agora os escritos eles eram ali impressos, e aquilo se espalhou. Logo, as 95 teses de Martinho Lutero foram traduzidas para o alemão, começaram a se espalhar, depois traduzidas para outras línguas, entregues em outros países, e aquilo foi um rebuliço só. Aquilo bagunça, vamos dizer assim, a igreja naquele momento. Por quê? Porque está se questionando aquilo que a igreja tinha tomado ali como tradição até aquele momento. Só que algo que estava distante daquilo que verdadeiramente a palavra de Deus diz. Por que é tão importante entender tudo isso, meus irmãos? Porque nós vemos aqui claramente o quanto é poderoso o conhecimento da palavra de Deus. O quanto o conhecimento da palavra de Deus nos liberta daquilo que é errado. Nos liberta daquilo que às vezes nós aprendemos. Pessoal, outro dia a gente estava falando aqui, né, da questão dos elementos judaicos, que muitas igrejas acabam incorporando. Tem muita gente que faz uso daquilo ali, mas que não tem noção do porquê. Não faz ideia. Não compreende o sentido, mas faz uso. Acha que é espiritual. Vai lá no culto, aí olha o pastor lá cheio dos negócios lá, dos apetrechos lá, e diz assim, aqui o negócio é espiritual, aqui o negócio é diferente. E as pessoas não conhecem, muitos não questionam. Isso, meus irmãos, é algo presente na nossa cultura até os dias de hoje. As pessoas muitas vezes não se dispõem, até são ensinadas, como era naquele tempo, a não questionarem. Hoje as pessoas não vão mais para a fogueira, mas muitas vezes são recriminadas dentro do ambiente da igreja quando questionam algo que o pastor falou, por exemplo. São recriminadas, são pressionadas ali, são afastadas porque questionou uma liderança. Isso acontece até os dias de hoje. Então esse evento da Reforma Protestante é para nós emblemático, porque nós somos igreja, que hoje se denomina evangélica, né? Mas antes de tudo nós somos fruto dessa reforma. Nós somos fruto desse protesto. Senão todos nós ainda estaremos até hoje presos às ideias do catolicismo. Hoje há toda a liberdade, quem quiser congregar em uma igreja católica irá se congregar.
mas nós temos a oportunidade de, conhecendo a palavra de Deus, questionar, compreender, entender aquilo que Deus está falando diretamente através do texto bíblico. Nós podemos fazer isso. E a Reforma Protestante, então, nos trouxe esse legado. Diante de tudo que foi produzido na Reforma Protestante, por meio não somente de Martinho Lutero, mas de outros nomes aí que se levantaram posteriormente, historicamente nós temos 5 pontos, aí, 5 pilares que acabaram ficando marcados na história como justamente esses pilares da Reforma Protestante. São as 5 solas da Reforma, né? Os 5 somente. Sola é uma palavra latina que ela significa somente. 5 solas da Reforma você deve conhecer: sola gratia, somente a graça; sola fide, que é somente a fé; solus Christus, que é somente Cristo; sola Scriptura, que é somente a Escritura; e soli Deo Gloria, que é somente a Deus a glória. Esses são os 5 pontos da Reforma que vieram como respostas das perguntas que se levantaram naquele tempo. Quem pode dar salvação ao homem? Isso começou a ser questionado. Quem é a igreja, de fato? Isso começou a ser questionado. Wycliffe, por exemplo, foi um dos que haviam questionado sobre isso. A igreja, ela é a instituição, ou existe essa igreja invisível que Deus conhece? Que Deus sabe quem são essas pessoas, Deus sabe quem são esses salvos? Ou só dentro, né, como a gente diz hoje, né, dentro daquele prédio, debaixo daquela placa é que estão salvos. O Wycliffe começou a questionar isso. Então essas perguntas vieram, e esses 5 solas aí são respostas a essas perguntas que estão aqui contidas dentro da palavra de Deus. Os 5 solas, eles não são superiores à palavra de Deus. Eles seriam, como eu posso dizer, uma forma de sistematizar um pensamento, um entendimento dentro da palavra de Deus. Eles não superam a palavra, eles nos fazem entender a palavra de Deus. E dentro desses 5 solas, hoje a gente vai falar sobre 2 deles. Primeiro, sola Escritura. Por que primeiro sola Escritura? Né? Porque apesar dos 5 solas não terem aí uma ordem necessariamente, mas o sola Escritura, ele é o pano de fundo das demais solas. Ele é o pano de fundo. Volta lá no texto de Efésios. Ou finalmente vamos ao texto de Efésios, né? Depois de eu tanto falar aí para você. O texto diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo fala aqui, falando aos irmãos de Éfeso, apresenta a eles a condição que eles tinham anterior à sua conversão, que era a situação de morte. Nós temos essa situação de morte antes da nossa conversão, estávamos mortos. Mas quando chega no versículo 8, ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça. Salvos de quê? Salvos dessa morte. Somos salvos pela graça. E ele diz: por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Paulo diz que há um meio pelo qual nós somos salvos, que é a graça. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito da graça. Ele diz que o meio, né, o caminho, na verdade, pelo qual nós somos alcançados por essa graça é a fé. A fé nós vamos falar no próximo culto. Mas, diante disso, a questão é: como temos acesso, então, à fé? Se o meio pelo qual nós nos apropriamos da graça é a fé, como nós temos, então, fé? E aí a nossa resposta está lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 17, quando a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, o próprio apóstolo Paulo, no outro livro, ele responde o meio pelo qual nós temos acesso à fé. A fé é formada em nós, é formada nos crentes, por meio do conhecimento da palavra de Deus. É por isso que o sola Escritura, ele é o pano de fundo de todas as demais solas. Porque é necessário
que haja um mínimo de conhecimento acerca de Deus e da sua palavra para que alguém possa ter fé. Entenda isso. Não tem como alguém ter fé em Deus sem ter acesso à sua palavra. Talvez essa pessoa ela não vai ter acesso, num primeiro momento, a essa palavra, como nós estamos aqui, abrindo a Bíblia, lendo, vendo as referências, estudando. Talvez não tenha acesso, como nós, quando estamos aqui na escola bíblica, tendo acesso ao entendimento sistemático da palavra de Deus, mas, pelo menos, um mínimo de conhecimento acerca dessa palavra é necessário que ela tenha. E como isso acontece? Pela pregação. Quando nós falamos acerca de Deus, quando nós falamos, levamos a palavra de Deus às pessoas, a fé é gerada em seus corações por meio da pregação da palavra. É o mesmo apóstolo Paulo que diz que agradou a Deus salvar as pessoas por meio da loucura da pregação. Porque é muito louco, e Paulo já dizia isso, imaginar que as pessoas serão salvas por esse Deus somente porque ouviram falar a respeito de algo. Mas não é só porque as pessoas ouviram falar a respeito de algo, a respeito desse Deus, a respeito desse Senhor Jesus Cristo, não. É porque quando elas ouvem falar, isso gera fé em seus corações. Eles são os tomados de fé. Eles passam a crer. É por isso que o ensino que deve ser dado é um ensino da palavra de Deus. Porque não são os meus argumentos e os seus argumentos que convencerão as pessoas. É o ensino da palavra de Deus. Mesmo após a conversão, não são os meus argumentos e os seus argumentos que farão com que as pessoas mudem, sejam transformadas. É o ensino da palavra de Deus. Às vezes a gente vê pessoas que se lamentam das suas situações de vida. Finanças, relacionamento, quer seja relacionamento conjugal, quer seja relacionamento familiar, relacionamento do trabalho. Reclamam das suas questões pessoais. Minha vida está agitada, a minha mente não está legal. As pessoas reclamam de tudo. Só que muitas vezes o que nós identificamos é que, primeiro, de repente essas pessoas não têm se colocado à disposição de conhecer a palavra de Deus. Não buscam conhecer o que Deus fala sobre isso. O que Deus quer falar para mim, para que eu possa aplicar na minha vida. Não buscam conhecer, estão lá, vivem os problemas. Estou com problema financeiro. Aí eu vou procurar um coach financeiro. Vou procurar alguém que me oriente aqui financeiramente. Aí eu vou procurar soluções mágicas na internet. Eu sou bancário, né? Então eu vejo o pessoal vai lá desesperado, vai lá procurar o banco, que está desesperado na sua situação. Só que enquanto cristãos, a primeira grande pergunta que a gente tem que fazer é o que a palavra diz sobre isso? O que a palavra me diz? E meus irmãos, a palavra ela traz respostas sim, amém? Amém, gente? Vocês estão aqui? Não fica olhando para a Lúcia não, deixa a Lúcia aí que a Lúcia está fazendo o trabalho dela. A primeira grande questão é se perguntar o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus ela traz resposta para a nossa vida. Então muitas pessoas não estão atrás do que a palavra vai dizer. Não querem simplesmente saber do que a palavra diz. E o segundo ponto é, ainda que saibam o que a palavra diz, muitas vezes não querem se dispor a viver, a colocar em prática aquilo que a palavra diz. E aí qual é a consequência disso? Não tem efeito sobre a nossa vida. Porque há muitas questões onde a palavra nos dá orientação clara, direcionamento, coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida. E se aplicarmos, consequentemente, nós teremos os efeitos daquilo que a palavra de Deus diz. Mas há muitas pessoas que mesmo conhecendo, não aplicam.
É por isso que muitos vivem nas igrejas, vão aos cultos, mas muitas situações da sua vida não transformam. Por quê? Porque não aplicam. Então, primeiro conhecer, depois buscar aplicar na nossa vida, porque isso, meus irmãos, gera em nós, primeiro, fé, conversão, e depois gera em nós as consequências positivas que a palavra de Deus nos coloca acerca de cada situação. Precisamos buscar conhecer a palavra de Deus. Precisamos buscar colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz. Somente a Escritura. Somente a Escritura Sagrada. Somente a palavra de Deus. Alguns pontos importantes. A Bíblia, ela é sobre Jesus, do início ao fim. Então, ela ainda que tem aplicação sobre questões e áreas da nossa vida, como eu estava falando, acima de tudo ela é sobre Cristo e ela nos leva a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, é que ela precisa nortear a nossa vida. Como consequência disso, primeiro, a igreja não é mais importante do que a Bíblia. A igreja não é mais importante do que a Bíblia. Qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer pastor, padre, o que for, que fuja daquilo que a palavra de Deus diz, deve ser, pelo menos nesse ponto, desconsiderado, se não, completamente desconsiderado. Porque alguns falam tamanhas atrocidades que deveriam ser completamente desconsiderados. Ou não é porque está numa igreja tal que nós devemos levar tudo em consideração. Os homens falham, erram, pecam, interpretam errado a palavra. Então, antes de tudo, a Bíblia, a palavra de Deus. Outra coisa, a tradição, ela não é mais importante do que a Bíblia. Olha o que a igreja vivia ali na Idade Média. A tradição colocada acima daquilo que a palavra dizia. Então, não tinha indulgência na Bíblia, mas todo mundo fazia, todo mundo pagava. Era a forma que eles encontravam de salvar, né, aquele parente pilantra que vacilou a vida inteira, morreu. Aí era o jeito de salvar o cara, assim eles entendiam. Então, a tradição acabava se colocando superior. A tradição, ela não é mais importante do que a Bíblia, amém? Não é. Ainda nos dias de hoje. Às vezes a gente pode dizer assim, não, mas a igreja faz assim há muito tempo. Mas o que a Bíblia diz? Porque a igreja pode fazer isso há muito tempo errado. Porque o pastor pode fazer isso há muito tempo errado. Foi uma das coisas que a gente viveu, tem vivido aqui na nossa igreja, né? Desde o início dessa plantação, que foi abrir mão daquilo que estava ali colocado como tradição para muitos de nós, mas que nós olhamos para a Bíblia e dissemos assim, olha, isso aqui não está condizente com a palavra. Isso aqui não está de acordo com a palavra. Então, ainda que fosse tradição, ainda que a gente gostasse, deveria ser deixado de lado, deve ser deixado de lado. Ainda que todos nós venhamos a gostar. As canções do nosso culto, né? As canções que nós cantamos aqui. A gente está numa peleja aí. O Ministério de Louvor, todo mundo aí está se dedicando para quê? Para a gente começar a entender cada letra. E tirar. Pode ser a música mais gostosa de cantar. Se não diz aquilo que a palavra de Deus diz, a gente não vai cantar mais. Não vamos mais cantar. Se tocar aqui 1000 graus de unção, a igreja vai... Massa! Você vai sair aqui dizendo assim, o culto foi massa. Mas se não diz aquilo que a palavra de Deus diz, a gente tem que tirar. E aqui tem uma questão, que muitas vezes a gente também não é crítico. Se o louvor está tocando, então já passou num crivo aí, né? Vamos nós. E não pode ser assim, a gente tem que ser crítico também. Se perguntar, será que essa letra aqui, ela realmente nos apresenta algo bíblico? Ela fala a respeito da palavra de Deus? Então a gente está nessa lida aí. E venham com a gente junto.
porque vamos buscar corrigir aquilo que está errado. Eu tenho virado até debate aí no grupo do pessoal, né? Que bom, continue assim, fervendo a cabeça de vocês. Porque é isso. Nós vamos mudar, porque a tradição ela não é mais importante do que a Bíblia. Por fim, o desejo do nosso coração não é mais importante do que a Bíblia. Às vezes a gente quer muito algo que está fora da vontade de Deus, que está em desacordo com a palavra de Deus, mas o desejo do nosso coração, meus irmãos, não é mais importante do que a Bíblia, amém? Possamos pensar sobre isso, a importância da palavra de Deus na nossa vida. O segundo sola que nós vamos tratar é o sola gratia, somente a graça. Meus irmãos, a única causa eficiente da salvação do homem é a graça de Deus. Se o meio é a fé, a causa é a graça de Deus. Para entendermos isso, a gente tem que entender um conceito que a gente até apresenta, lá no curso de novos membros. Talvez quem fez aí há mais tempo não lembre, que é o conceito da depravação total, que também é algo que foi fruto aí daquilo que começou a ser tratado dentro da reforma. Qual é a ideia do conceito da depravação total? A ideia é: o homem foi criado à imagem de Deus. E muita gente se pega nisso dizendo, não, mas o homem foi criado à imagem de Deus. Sim, mas o homem, ele caiu da sua condição original. A partir do momento em que nossos parentes, Adão e Eva, comeram do fruto proibido lá no jardim e de lá foram expulsos, esse evento ele é conhecido teologicamente como uma queda. A partir da queda, o homem cai da sua condição original e toda a humanidade, todos nós, nos tornamos pecadores, separados de Deus, debaixo da sentença de condenação de Deus, por causa do pecado original. Então, todos nós temos, meus irmãos, essa natureza humana corrupta e depravada, cheia de pecados, distante, separados de Deus, e principalmente não sendo nós, nenhum de nós, capazes de fazer nada de bom em nós mesmos. Perceba isso. Nós não temos uma condição nossa de fazer aquilo que é bom. Nós não temos uma condição interna provocada por nós de fazer aquilo que é bom. Olha o versículo 10 de Efésios. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Até as boas obras que fazemos provêm de Deus. Por conta dessa nossa condição original. Nós não merecemos o favor de Deus, nós somos incapazes por nós mesmos de nos salvarmos do julgamento e da condenação de Deus. Nenhum de nós tem alguma possibilidade de dizer assim, serei salvo sem Deus, ou sem que Deus faça algo. Romanos 3:23 fala sobre isso, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos são retirados dessa glória por conta dos nossos pecados, incapazes que nós somos de nos salvar. Não, meus irmãos, não é aquela pessoa que a gente olha e acha pior. Não, todos nós. A pessoa que a gente acha mais brilhante, a pessoa que a gente acha mais parecida com Jesus, ela é incapaz de salvar a si mesma. Por conta dessa nossa condição. Meus irmãos, isso precisa nos esmagar, nos humilhar. Isso precisa aperfeiçoar a nossa pregação, porque nos torna mais humildes. Porque ainda que possa dizer hoje que você tenha consciência da sua salvação, e isso é importante,
A consciência da sua salvação sempre estará acompanhada da consciência de que isso não veio de você, não veio de nós. Então, quando nós pregamos, quando nós anunciamos o Evangelho, quando levamos aqueles que estão perdidos longe de Deus, nós precisamos ter essa consciência que nós também, outrora, estávamos, como Paulo diz aqui, estávamos mortos. Versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo diz, versículo 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha, ele segue no versículo 3 e ele diz, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Essa é a nossa condição original. Merecedores da ira de Deus. A coisa mais bacana que a gente merece por nós mesmos é o inferno. O máximo, o top é o inferno. Por nós mesmos é isso. Isso que nós merecemos. No versículo 4, nós temos então aqui, Paulo nos traz esperança. Quando ele diz, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E ele diz, pela graça vocês são salvos. Por conta da nossa condição original, meus irmãos, para alguém ser salvo, Deus, e somente Deus, precisa tomar a iniciativa. Deus precisa tomar a iniciativa. Se Deus não quisesse, nenhum de nós seria salvo. Deus precisa tomar a iniciativa. Mas esse Deus que é amor, Paulo diz, pelo seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida com Cristo. A grande iniciativa de Deus se chama Jesus Cristo. Amém? Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Aqueles que vão dizer assim, não, mas quando dizemos assim, aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos aqui tomando uma iniciativa. Não, aqui nós estamos respondendo. A iniciativa já foi tomada e ela se chama Jesus Cristo. É uma pessoa. Deus tomou a iniciativa enviando seu Filho. Se Ele não enviasse o seu Filho, nenhum de nós poderíamos nem responder a nada. Não teríamos nem ao que responder. Não teríamos um meio de esperança. Não teríamos. Deus tomou então a sua iniciativa, enviando para nos salvar, para entregar a sua própria vida por nós, o seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que nós não podemos considerar que nenhum de nós é salvo por méritos próprios, por obras, por sacrifícios, penitências, compra de indulgências ou de elementos que sejam, nenhum de nós. A única causa eficaz da salvação do homem é a graça de Deus. Só isso. Deus gracioso, derramou a sua graça sobre o pecador. É por isso que a graça é o favor imerecido de Deus, é o favor que nós não merecemos. Deus, Ele vem com o seu favor, derrama graça sobre nós. Nenhuma obra nossa, por mais justa que seja, nos daria livre acesso a Deus. Deus, pela sua graça, enviou o seu Filho para nos salvar, para cumprir o seu propósito, para nos anunciar o reino de Deus. Jesus veio e anunciou o reino. Jesus veio e entregou a sua própria vida, enviou o Espírito. Jesus fez tudo o que era necessário, meus irmãos, para que nós fôssemos salvos. É por isso que graça é o contrário de mérito.
Nós não temos mérito algum na nossa salvação. Não. Longe disso, nós não merecemos. Tudo é graça. A única forma eficaz, a única condição eficaz do homem ser salvo é pela graça de Deus. E nós precisamos sempre lembrar disso. É a graça de Deus derramada sobre nós. Acordar todos os dias é graça de Deus. Ter o que comer, respirar, tudo é graça de Deus. Até a morte aos santos é graça de Deus. Então nós precisamos nos voltar para o Senhor lembrando disso. É tão importante lembrar, por meio da sua palavra, nós somos lembrados da graça do nosso Senhor. Nós somos lembrados daquilo que Ele fez por nós. Versículo 6, Paulo diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus demonstrou a sua bondade, a sua graça, por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a manifestação mais intensa de amor. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, demonstrou a sua bondade para conosco, quando enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Muitos, infelizmente, acabam usando a doutrina da graça de maneira errada, para viver de qualquer maneira. Mas, meus irmãos, é necessário que todos nós venhamos a responder a essa graça. A graça de Deus se manifesta e a questão é como nós respondemos. Em Tito, no capítulo 2, Tito 2:11, Paulo diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque Deus enviou o seu Filho para salvar todo aquele que crê. Porque Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não respondem positivamente a essa graça. Por isso, as solas da reforma, elas estão ali interconectadas. É necessária a pregação da Escritura, para que seja gerada fé no coração dos homens, para que sendo gerada fé no coração dos homens, os homens possam responder positivamente a essa graça que se manifestou salvadora a todos os homens. Então preguemos o Evangelho, anunciemos a palavra de Deus, porque se queremos que as pessoas sejam salvas, se queremos solução para esse mundo, alguns pedem solução para esse mundo, nós precisamos pregar o Evangelho, para que as pessoas tomem ciência dessa graça e possam abraçá-la, possam responder a ela. Esse mundo e o príncipe desse mundo, eles tentam o tempo inteiro enganar cada um de nós. Olha um dos enganos de Satanás. Talvez você já tenha visto alguém expressar: esse mundo está muito doente. Esse mundo está doente, as pessoas falam, não? Esse mundo está doente. Olha como aqui tem uma expressão que delicadamente ela engana o homem. Quando você está doente, você busca o quê? Um tratamento. Você busca o quê? Um hospital, um médico, remédio. É como se pudesse resolver as questões desse mundo com algo que está aí para ser feito. Então, por isso que alguns abraçam as ideologias, alguns abraçam a política,
como solução para esse mundo. Ideologias como solução para esse mundo. Alguns apontam, o movimento feminista vai dizer assim, olha, ou pelo menos uma ala mais radical do movimento feminista vai dizer assim, tem que acabar com os homens, né? Porque está aí, o problema está isso aí, o patriarcado. Os homens que são perversos demais. Se não tivesse homem, resolveria, né? Ia dar certo muito, né? Aí tem gente que defende isso. Não, o problema desse mundo está aí, é muita criança nascendo, então vamos matar as crianças no ventre. Porque se abortar, não vai ter tanta gente, não vai ter tanta pobreza, vai resolver o problema desse mundo. Alguns vão dizer assim, não, o problema desse mundo são armas, né? Tira as armas que vai resolver, né? Ninguém mata com canivete não, né? Tira as armas de fogo, vai resolver. Ninguém mata com faca não, né? Tira as armas de fogo, vai resolver. Gente, quando a gente diz que o mundo está doente, e o inimigo faz isso, propaga essa ideia, a gente pensa que tem formas humanas de resolver as questões desse mundo. Só que nós acabamos de ver que o problema do mundo está em todos, está no fato de que todos somos depravados completamente, que a nossa condição original só merece a morte, só merece o inferno, e o que nós precisamos então é de Deus. E Ele nos concedeu, por meio da graça, a possibilidade de sermos salvos. Então não serão ideologias, não serão partidos políticos, pensamentos aí que possam solucionar todas as coisas. Não, graça de Deus. A graça de Deus, para que os homens sejam salvos, é a graça de Deus. A única solução, a única forma eficaz de um homem ser salvo é pela graça de Deus. Então esse mundo, ele tenta nos enganar, e nós não podemos nos apegar a isso. Por fim, meus irmãos, graça não fala apenas de salvação, graça fala também de transformação, que é algo que às vezes nós esquecemos também no meio da igreja. A graça de Deus, ela vem sobre nós, nos gerando transformação. Paulo diz no versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ele diz no versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas logo depois de dizer assim, olha, vocês não terão salvação pelas obras de vocês, por aquilo que vocês fazem, porque vocês fatalmente iriam querer se gloriar naquilo que vocês fizeram. Ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Ou seja, a graça de Deus derramada sobre a nossa vida, ela gera transformação na nossa vida. Ela gera agora atitudes diferentes. A graça de Deus que nos salva é a graça que opera em nós para que nós possamos ter atitudes diferentes, amém? O que as pessoas fazem com a graça? Primeiro, alguns desconsideram a graça. É o que nós estávamos falando. Acham que tem outros meios de salvar a si mesmos. Acham que tem outros meios de salvar o mundo. Eles acham que precisam de mais esforço. Eles acham que eles podem ter méritos para se salvar. Eles acham que pode ter tecnologias para se salvar. Tem o pessoal congelando morto, né? Congela aí, porque um dia lá na frente o pessoal vai ter uma tecnologia para poder recuperar essas pessoas, né? A pessoa, o cara, ser congelado, aí ser descongelado daqui a 200 anos, vamos botar por baixo, né? E descobrir que o Vasco já foi rebaixado 180 vezes, né? Triste vida. Mas tem gente que está congelando o povo. Para dizer assim, não, lá na frente vai ter uma tecnologia. Esforço. Uma ideia de salvação por aquilo que o homem faz, desconsiderando a graça de Deus. A outra coisa que as pessoas fazem com a graça, consideram ela uma graça barata. O que é isso? São as pessoas que conhecem
Já ouviram falar da graça? Entregam as suas vidas ao Senhor, começam a caminhar com Deus, até falam muito bem da graça, mas acham que a partir daí podem fazer o que quiserem. Já sou salvo mesmo, né? A graça de Deus já me alcançou, então não importa o que aconteça, está tudo bem. Aí vivem vidas errantes. Por quê? Porque consideram a graça uma graça barata. Como se o preço que o nosso Senhor Jesus pagou na cruz fosse para agora o cara poder viver o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Desconsideram o Senhor. Às vezes, proclamam até o seu nome com os lábios, mas como diz a palavra, os corações distantes dele, porque acham que, tendo a graça já os alcançado, podem viver da maneira que quiserem. Como nós devemos reagir à graça? Considerando justamente a graça, essa graça operosa. O que é graça operosa? É uma vez sendo recebido a graça de Deus, tendo recebido a salvação que o Senhor nos concedeu, que nós não merecíamos, que essa mesma graça, nós venhamos a permitir que ela transforme a nossa vida, nos fazendo viver agora um novo estilo de vida, porque a graça nos alcançou, amém? Quando a gente relê esse texto, a gente percebe exatamente isso. Paulo está falando a esses irmãos, ele apresenta a eles a sua condição anterior, por quê? Porque ele quer que esses irmãos venham refletir. Meus irmãos, olha a condição de vocês, mortos em suas transgressões e pecados. Era assim que vocês costumavam viver. Estavam nas mãos do príncipe do poder do ar, do espírito que está atuando agora nos que vivem na desobediência. Vocês viviam assim. Ele diz, anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazíamos as nossas vontades da nossa carne, essa era a nossa condição. Seguíamos os nossos desejos e os nossos pensamentos. Essa era a nossa condição sem a graça, ou sem termos sido ainda alcançados, ou sem termos ainda abraçado a graça, respondido positivamente a essa graça. Essa era a nossa condição. Como os outros, ele diz, éramos por natureza merecedores da ira. Essa era a nossa condição. Mas agora o Senhor nos alcança. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. E depois ele vai falar da beleza disso, e ele vai dizer a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ora, se a nossa condição anterior era essa, entregues aos nossos pecados, entregues à nossa vontade da carne, entregues ao nosso desejo, aos nossos pensamentos, mas agora a graça nos alcançou, eu vou continuar vivendo entregue aos meus desejos? Não. Eu vou continuar vivendo entregue aos meus pensamentos? Não. Não posso. Tem uma moça que eu sigo ela no Instagram, acho que ela é presbiteriana. Ela falou um negócio, deu um bafafá, postou um negócio, ela postou assim, a nossa vida cristã, ela deve fazer de nós pessoas que não estão mais entregues aos seus desejos. Até aí todo mundo diz assim, né? Aí ela complementou assim, dizendo, nem na mesa, que é comer demais, né? E ela complementou, essa aí deu bafafá, ela botou assim, nem na mesa e nem na cama. Aí uma mulher me comentou logo assim, quem é você para se meter na vida dos outros? É tipo assim, a gente até uma parte, a gente diz assim, não, é isso mesmo, eu não posso mais viver entregue aos meus desejos, até tocar nas nossas questões pessoais, os nossos desejos pessoais. O que ela estava querendo falar com isso? E ela fez mais em tom mesmo, eu creio que de provocação, para a gente pensar. É que de fato, nós não podemos mais nos entregar aos nossos desejos, porque
Porque essa graça que nos alcançou, ela nos orienta. Então há formas de fazer, há formas de viver. A glutonaria, por exemplo, é pecado. É pecado. Mas a gente gosta de dizer, crente come mesmo, né? Come demais, é isso mesmo. Crente não bebe, mas come. Mas por que a graça de Deus não pode operar aqui? São coisas que a gente não pensa. Ela falou nem na cama, né? Será que lá no relacionamento com o marido, com a esposa, pode ser de qualquer jeito? Pode ser de qualquer forma? Não, a palavra diz, a expressão para a gente não entrar no texto, né? É leito sem mácula. Ou seja, o relacionamento conjugal, em todas as suas faces, ele deve ser pensado de acordo com a palavra de Deus. Essa graça que nos alcançou. Aquele que é solteiro, mora junto, amigado, namorado, pode fazer qualquer coisa? Não, todos os nossos relacionamentos, eles são pensados debaixo da orientação de Deus, porque a graça do Senhor nos alcançou, amém? E tudo agora em nós é transformado de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, que nós possamos lembrar disso todos os dias, que possamos recorrer à palavra do Senhor, seguir dela as orientações que o Senhor nos deu, e que possamos permitir que a graça do Senhor opere em nós. Quer seja para a salvação, aqueles que ainda não creem, quer seja para a transformação dos nossos gestos todos os dias. Porque essa graça nos salva e nos transforma. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.